Em Lucas capítulo 3, versículo 4, diz: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, nesse trechinho, ele quer dizer que nós devemos preparar o caminho do Senhor de que forma? Consertando a nossa vida, fazendo a nossa parte. Porque se você quer uma vida nova com Deus, se você quer se entregar, está sentindo o coração de se entregar, o primeiro passo que você vai fazer é começar a arrumar a sua vida. É começar a tirar aquelas práticas que não agradam a Deus, principalmente, né? Tudo que é relacionado ao pecado, é você começar a organizar, não só relacionado ao pecado, mas também com a organização e a limpeza dos ambientes. Porque às vezes você vive num quarto que está uma bagunça, que está cheio de coisa guardada, está com muitas roupas rasgadas no guarda-roupa, coisas simples. Então comece a preparar o caminho do Senhor. Essa é uma das interpretações desse trecho, porque tem várias. Então, assim, dizendo para esse atual momento que nós estamos vivendo, de final de ano, nada melhor do que preparar o caminho do Senhor. De que forma? Limpando o ambiente, limpando nossa vida por dentro, por fora, liberando perdão, fazendo tudo aquilo que a gente sabe que deve ser feito. A nossa parte é aquilo que Deus não vai fazer pela gente, porque nós temos que dar o nosso primeiro passo de fé. Aí, logo em seguida, no 5, ele diz: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. Então, quando fala todo vale se encherá, eu penso assim que em relação à nossa vida, que a partir do momento que a gente começa a fazer as limpezas necessárias, aquilo que Deus pede pra gente, para entregar no altar dele, na direção dele, todo esse buraco, todo esse vazio que fica no momento que você tira do seu corpo aquilo que não presta, que você libera o perdão, todo esse vale que ficou na sua alma, os buracos, as feridas abertas, começam a se encher. De quê? Do Espírito dele. Então, à medida que você vai limpando, vai se limpando, vai fazendo tudo aquilo que Deus pede para você receber a vida dele dentro de você, você vai se enchendo automaticamente. É como um copo com água, né? A partir do momento que você limpa o copo, e você vai tomar aquela água limpa, claro, que a água limpa representa o Espírito Santo. Vai enchendo até transbordar. Esse é esse é o desejo de Deus em nossas vidas. É nos encher nossa alma até transbordar, até não ter mais espaço. E assim a gente possa abençoar outras vidas, né? E se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará. Ou seja, tudo que estiver fora do lugar, tudo que estiver torto na sua vida vai voltar para o lugar. As coisas que se perderam, Deus devolve. Se é uma bênção que você perdeu, que você acha que perdeu, Deus devolve, manda devolver, manda o diabo soltar. Porque muitas vezes o inimigo prende as coisas que já eram para estar em nossas vidas há muito tempo. Ou às vezes bênçãos que vieram em suas mãos e você perdeu por conta do pecado, porque eram bênçãos que você pediu a Deus e você perdeu por conta da sua vida errada, da vida errada que você acabou enfraquecendo e se deixou levar. Mas para Deus nada é impossível, porque Ele restitui. A partir do momento que você se entrega de verdade, Ele vai então endireitar todos os caminhos tortuosos na sua vida. Os caminhos escabrosos se aplanarão e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, aqui a gente vê bem claro que Deus, Ele quando abençoa, quando ilumina a vida de uma pessoa, Ele quer que todos vejam. Ele não vai iluminar um local para esconder essa luz. Essa luz tem que ser vista, porque assim, por meio dessa luz, na vida da pessoa, que foi já cheia do Espírito Santo, outras serão salvas. Então aqui no versículo 6, desse mesmo capítulo 3, e toda a carne verá a salvação de Deus, para poder testificar que o Espírito dele realmente existe, faz obras, faz milagres, como fez minha vida. Não importa o vale que você esteja nesse momento, ele pode tirar daí, mas você tem que dar aquele passo de fé, o primeiro.
que é começar a se organizar. Comece pela limpeza. A limpeza por dentro e por fora. É a melhor dica de todos. E aí, para finalizar, em Isaías capítulo 11, no versículo 2. Após você seguir o passo que Deus pediu ali, preparar o caminho para Ele começar a agir na sua vida, o que acontece depois que você prepara esse caminho, depois que você deixa Deus entrar e vai se enchendo, vai se enchendo? O que vai acontecer com você? Espírito do diabo você não vai ter mais. Espírito de dúvida, de raiva, você não vai segurar a raiva dos outros, você não vai ter mais mágoa. Então aí você abre espaço para quem entrar? Para o Espírito Santo. Que é aqui no capítulo 11 de Isaías, no versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que é temor do Senhor? Não é medo, não, é consideração. É o espírito de consideração a Deus por tudo que Ele fez em sua vida, até antes de você acreditar nele, pelos livramentos que Ele já te deu. É você, antes de fazer alguma coisa que é relacionada à sua vontade, você vai lá e consulta com Deus, vê se é o caminho, vê se é a atitude que Ele quer que você tenha. Isso é temor a Deus. O espírito de conselho é o quê? Você vai começar a querer aconselhar as pessoas, como eu estou fazendo aqui. Se Deus me salvou, Ele me deu esse amor tão grande dentro de mim, que eu sinto vontade de passar isso adiante. Isso aí é natural do recebimento do Espírito Santo. A primeira característica do recebimento do Espírito Santo é a vontade forte dentro de você de ganhar almas. Você quer levar o máximo de pessoas para a presença de Deus, você quer falar da palavra dele para todo mundo. É a primeira coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo nos é dado para salvar, para direcionar as pessoas. Não é para nossa vontade, não. O Espírito Santo não é dado para você se encher de ego e se sentir forte. Ah, porque agora eu sou forte, eu posso todas as coisas em Deus. Não. O Espírito Santo é dado para você ter a autoridade dele para expulsar as trevas que estão sobre as pessoas. Para você libertar. Em nome do Senhor Jesus, você libertar as pessoas que estão cativas pelo pecado, as pessoas que estão presas no vício, na droga, para você ter a força suficiente para lutar por essas pessoas. É isso que é o Espírito Santo. Não é para você ficar cantando, falando em línguas o dia inteiro, não. É para você salvar os cativos, é para você salvar em nome de Jesus. Para você ir lá na rua, lá onde tem pessoas dormindo no chão, e você levar uma palavra. E você acalentar aqueles corações. E dizer que é possível. Que Deus tira a pessoa lá do vale, do pior buraco do mundo e coloca no monte mais alto. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Para fazer a gente viver em união, em paz. Então, todas as virtudes do Espírito Santo são essas aqui. Sabedoria, entendimento. Então, é o próprio Espírito Santo que vai fluindo em você e vai fazendo você falar das coisas dele da forma que ele quer. Ele vai fluindo. Ele não existe regra, não existe esse negócio de eu vou ler a Bíblia toda na ordem certinha. Por exemplo, tá certo, se você quer estudar a Bíblia, tá ótimo. Mas com o Espírito Santo não existe regras, não existe controle. Às vezes eu tô com uma palavra aqui certinho para falar no dia. Eu vou falar sobre isso, isso e isso. Aí ele vem e muda tudo. Ele vem e fala, não, mas seria melhor você fazer daquele jeito ali, assim, assim. E ele vai dando as coordenadas para permitir o fluir dele. Porque eu sou um instrumento. Por isso que eu não quero nem aparecer no vídeo. Eu quero que fique só a palavra dele. E que ele use a minha voz para salvar. Apenas isso. Espero que essa direção enche sua mente de sabedoria nesse momento. E de força para você começar a dar o seu primeiro passo de fé rumo à sua transformação, libertação, sua cura. Que eu creio que já foi liberado para sua vida. Em nome de Jesus. Amém.